Eu cumprimento os irmãos, nossa vida e gloriosa paz do Senhor. Que a paz no teu coração, na tua alma. Que o Espírito de Deus, nesta manhã, possa te abençoar. Você ouvir essas palavras, você vai ser abençoado. Porque a carne da gente se alimenta pela boca, você sabe, né? Mas o Espírito leva por onde? Porque é uma vida, é uma pessoa. São três pessoas. Carne, espírito, corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo é isso aqui. E o espírito, que está no seu coração, está aqui. Então, a gente alimenta o espírito pelo ouvido. Você vai ouvir e vai se alimentar. Igual você se alimenta com a sua comida. Porque a carne a gente alimenta bem, claro, tem que cuidar bem. Mas ela desce. E o espírito vai subir. Tem que ser mais alimentado. E nessa hora eu quero receber de Deus autoridade, porque nós temos que ter autoridade de Deus para falar. Senão não vale. Muitos falam não vale porque não é autoridade do seu. Eu pedi autoridade do seu para entrar na sua casa, para levar alimento, que é a palavra. O Espírito de Deus pode te abençoar e te encher. Eu vou pedir força para você, força, 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 de lá do céu. É a graça revelada, é o poder da vida, que é o poder de Jesus. Jesus é vida. É o poder de Jesus, é o poder da vida na sua casa, na sua mente. Ore uns pelos outros. Ore para mim, ore para você. Sabe que o inimigo está agoniado por causa desse trabalho. Sempre quando eu vou gravar, ele entra fazer alguma coisa. Eu estou gravando até um pouco atrasada hoje. O que ele trabalhou para mim não gravar, para não falar para Jesus está voltando. Eu vou falar sem Satanás. Eu vou falar, Jesus está voltando, preparar minha irmã e meu irmão. Eu preciso de ajuda e os meus irmãos precisam de ajuda também. Ninguém faz nada sozinho. Você vai ter que sair, sai. Sai de onde eu atrapalho. Sai de onde eu atrapalho. Sai, atrapalho do inferno. Sai em nome de Jesus. Minha mãe expulsa o diabo quando ele quiser te atrapalhar em alguma coisa. E quer me atrapalhar na gravação. Mas não vai conseguir. E você talvez em outra coisa que ele quer te atrapalhar. Pede fogo do céu. Desce fogo. E o Senhor desce fogo para você. Eu vou pedir para você muita fé. Tem que ter fé. Tem que ter coragem. Tem que ter ajuda. Tem que ter socorro. O socorro vem do Senhor. O salmista preocupado. Ai, eu levo meus olhos para o monte. De onde vê o socorro? Era ele vendo as tribulações dos montes. Já vê no tempo de agora. Ele mesmo entendeu. O meu socorro vem do Senhor. Que o céu e a terra. Se o socorro vinha do Senhor, o salmista vem para você também. Que os céus e a terra. O poder de Deus, a graça revelada. O poder do Espírito Santo. Manifestado em sua vida e em sua casa. Eu sou o Senhor quem te sai. Falou o teu Deus. O meu Deus. Ele é o nosso Deus. É o nosso Criador. É a nossa vida e a nossa luz. Nessa hora de oração, vou pedir a Deus que responda a você. Os seus pedidos você sabe o que você precisa. Mas eu não sei. Eu vou dar uma palavra para você, glória a Deus. É o Salmo 100, a sua tarefa. Aleluia, glória a Deus. Louvado não precisa. Eu preciso ver o óculos que. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está aqui o óculos. Glória a Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentei ele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. E apresente com cântico. Tenta louvar o Senhor. Procura um hino que você gosta. Não é música do mundo, porque às vezes pessoas que não é crente estão ouvindo. É louvores a Deus. Louvores ao Senhor. E começa a louvar. As portas se abrem. Tenho certeza que as portas se abrem. Porque se abriu para mim. Foi louvando o Senhor. Glória a Deus. Você que tem voz para cantar, canta. Cantar não, cantar ela bem. É louvores a Deus. Às vezes quando eu louvo, eu digo, eu não sei cantar. Eu sei louvar e adorar o Senhor. Glória a Deus. E eu tenho um hino que eu fiz. Eu vou cantar uma estrofe, vou falar cantando uma estrofe, para você ver. Muitos problemas. Aí eu percebi que eu estava sendo liberta. Aí eu comecei. Eu andava em treva, sem ter luz. Mas um dia Jesus eu achei. Respirei um novo ar.
pois Jesus eu encontrei. Encontrei com Jesus e não vou mais deixar. Tornei-me sendo sua glória. Não se assusta com a minha voz, não, o meu ritmo. Porque esse foi Deus que me deu. Para você. Tem que estar entrando, vai vir a luz, porque veio para mim. E você se torna uma maravilha na mão do Senhor. Eu sou o teu Deus, sou o Senhor que te saro. Você vai se bem fé. Eu estou neste canal, por isso que eu falo. Este canal centelha é Jesus Cristo pegado no madeiro. O sangue derramado. Esguichando o sangue, ó, o sangue, ó. Para hoje você ser feliz. O Senhor, lá no alto do Calvário, Ele procura a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa saúde, a certeza. E você que é pentecostal, se encha mesmo. Quem não é, não entende. Mas você é de Deus. Todo mundo é de Deus. O pentecostal é barulhento mesmo. Ah, mas as pessoas ignoram. Não, mas eu vou te falar para vocês que ignoram o pentecostal. Quando Jesus subiu, que mandou ficar em Jerusalém esperando o Consolador, que era o Espírito Santo, era 500 pessoas. Mas demorou muito. Demorou. Por isso que não fala que as coisas estão demorando, não. Mas 10 dias. Foi embora, o povo foi embora. Só sobrou 120 pessoas. Aqueles 120 se encheram do Espírito Santo, se encheram. E era uma vigília, eles cantavam, eles oravam, glorificavam, e buscavam a Deus e se enchiam, não ficava parado. Eles precisam até fogo. Aí a turma disse assim, eles estão bêbados, estão cheios de cachaça. A Bíblia diz, bolsa, a Bíblia diz. Estão cheios de cachaça, cheios de pinga, cheios de bebida. Aí Pedro, sem saber ler, sem saber nada, cheio da ousadia do Espírito Santo, disse, olha, meus irmãos, esse povo não tem cachaça, não. Esse povo está cheio do Espírito Santo, que o povo não parava. Então, ele é pentecostal. Se enche do Espírito Santo, minha irmã, se enche. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, você se enche. E Satanás não suporta. A vitória é sua. Minha irmã, vocês podem não acreditar, porque acreditar nas coisas é difícil. Mas eu estou orando pro seu marido, estou orando pro teu filho, estou orando pra tua casa, estou orando para você. Eu apresento a sua casa. Essa madrugada eu apresentei a Deus. Ó, tem oração da meia-noite. Eu só vou dormir depois que eu oro junto com vocês. E a vitória é sua. Porque o Senhor disse, quem me busca de madrugada me encontra. Madrugada encontrar do Senhor. E você vai encontrar. Você vai encontrar. Essa oração de agora é do dia. Mas eu vou mandar a oração da meia-noite. Você vai orar meia-noite comigo. E o fogo vai cair, o fogo vai cair. Glória a Deus. Ó, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentar com um cântico. Louvado seja Deus. Então, por isso que eu cantei. Um dia a pessoa falou, mas você tem coragem de cantar? Eu digo, eu tenho. Eu não estou cantando, eu estou louvando o Senhor. Ainda mais com a letra que Ele me deu. Eu andava em trevas sem luz, que eu andava mesmo nas trevas, eu não tinha luz. Mas eu achei Jesus. E a luz chegou. Eu não aprendi nada aqui na terra, porque eu só aprendi as coisas erradas. Eu aprendi que cego vê, mudo fala, paralítico anda, o demônio é expulso, qualquer demônio que... É só você crer. Eu estou pedindo a Deus para vocês, presta atenção. É que eu falo um pouco enrolado, porque paraibano é assim, né? Deixa eu falar mais calma para você entender. Ai, Senhor, eu estou pedindo a Deus para vocês. Você que já tem fé, sabe que é fácil buscar o poder de Deus. Mas quem não tem? A você que tem fé, eu estou orando para cair fogo nas suas mãos. E você buscar o dom da cura. Para tomar remédio. Eu não estou contra o remédio, eu estou contra a doença. Porque eu disse, ela é contra o remédio. Não, eu sou contra a doença. E quando você dá o dinheiro na farmácia, fica o seu dinheiro para você comprar outra coisa. Pagar a pressão do carro, a pressão do computador, e do mercado. Seu dinheiro é para ir no mercado comprar comida, não é comprar remédio, não. Mas vá comprar seu remédio. Isso que eu não quero que diga que eu estou ensinando errado aqui. Porque esse canal, o centro dele é Jesus Cristo. Então não tem erro, não tem coisa errada.
Então, mas busque o Senhor para você orar e a doença aí. Você está com dor de cabeça? A dor de cabeça vai embora. Você está com dor de estômago? Vai embora. Peça o fogo nas suas mãos. E o fogo vai tirar as suas mãos. E você vai ser uma pessoa diferente. Às vezes o fogo cai na mão, mas a gente com a palavra o fogo sai. Para a nossa boca acusa a gente mesmo. Não deixa tu para te acusar não, porque tu é de valor. Sabe, porque Jesus, meu povo é diferente, meu povo é poderoso. Olha que coisa divina. Meu povo é poderoso. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo, é muito. E eu catei essa palavra. Eita. Aí eu me sinto poderosa junto com Jesus. Sem Jesus não sou nada. Disse o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Eu quero Jesus para me fazer a obra. Vamos embora lá para o fim do mundo. Levar essa palavra de poder, de graça, de cura e libertação. Vamos levar. Vamos levar, eu e você. Por isso que eu digo, se inscreva no meu canal. Me ajude. Compartilha. Pega o teu celular, manda no zap para o outro. Pega o telefone, liga. Você está trabalhando dentro de casa. Você está trabalhando, você recebe. Quem trabalhar recebe, disse o Senhor. Então você vai receber. Esta hora de oração, você vai orar de manhã, você vai receber poder do alto. Fé, lá de cima. Que é vestimento lá de cima. Você vai receber. Vamos orar então? Para você receber? Aleluia. Eu sou o teu Deus, falou o Senhor. E o Senhor não mente não. É verdade. E ainda não muda. Deus não mudou, o povo que mudou. A nova era, aqui já era para nós. Quando Jesus jejuou, batizou, eu fui lá para o monte de Satanás, levou ele, mostrando, falando uma coisa, outra. Olha essa palavra que eu gravei. Lança-te da... Não, era outra coisa. Se tu me adorar, eu te dou tudo isso porque é meu. Olha só. Se tu me adorar, eu te dou tudo isso porque é meu. Satanás, falou o Senhor. Só a Deus adorarás. Sai! Ele deixou Jesus em paz. Já tinha mandado para o lado de lá, já tinha mandado fazer um monte de coisa. E Jesus falou, só a Deus adorar. Então adora a Deus com os seus louvores. Eu adoro a Deus com os meus louvores. O que eu faço? Eu cantei um pedacinho. Não sei se as pessoas ignoram, vocês acham que eu estou certa, que eu estou errada. Eu não tenho voz, não tenho ritmo. E cantando para o mundo inteiro. As pessoas vão entender que eu estou cheia da glória de Deus. Vamos orar então? Faça seus pedidos agora. Você vai falar com Deus, eu vou falar também. Mas eu vou falar com Deus. Sempre eu vou fazer trabalho assim. Para ensinar você a trabalhar. Para inspirar o outro. A gente espera o outro orar para ele, mas a gente ganha o outro orando. Mas é melhor você mesmo orar para você e você ganhar. Aí você ora para o outro. Levanta as suas mãos e diga comigo, Senhor meu Deus, eis-me aqui. Perdoa os meus pecados, as minhas faltas e as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor. Obrigado pela tua morte na cruz. Obrigado porque me chamasse e me escolhesse. Ter escolhido, irmão. Digo obrigado, Senhor. Deus de proteção, Deus de redenção. Lança longe os problemas do diabo. Tudo que é do diabo, lança fora. E dá minha vitória. Aleluia. Agora faça seus pedidos. Orei com você. Faça seus pedidos. Glória a Deus. E eu vou te abençoar. Vou te abençoar. Não é a minha mão, não. É a mão de Deus. Que eu não estou aí. Quem está é o Senhor. É a mão de Deus na tua cabeça. Não ficar pensando que é a minha mão, porque tu nem sabe onde eu estou. E Deus, tu tá. Mas Deus sabe onde tu tá. E vai pôr a mão na tua cabeça. Vai pôr a mão, pode dar na tua cabeça. E tu vai te encher do Espírito Santo. E quando te encher, pode se levantar. Eu sou pentecostal. Pode encher, pode pular, pode. A casa é tua. Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa minha irmã, Senhor. Enche a alma dela e o coração, Senhor. E o teu Espírito Santo, Senhor. Manifesta a glória, manifesta teu poder, manifesta sobre a vida da tua irmã e da vitória. Contempla. Tema fogo. Aumenta a fé da minha irmã, aumenta e dá a resposta que ela está pedindo para glorificar o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, glorifica teu nome. Louva, está abençoada, minha irmã. E a paz do Senhor. E até mais tarde. Um beijão.